Lucas 7, 11 a 17, temos o relato da ressurreição do filho da viúva de Naim. Se alguém do seu lado não tiver um exemplar, eu peço para você dividir o seu. Diz assim o texto: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ele. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Ó Deus, diante de nós a tua palavra, e eu te suplico agora que o Senhor a aplique ao nosso coração. Que essa noite seja uma noite de milagres aqui, e o principal deles, o milagre do novo nascimento. Que ele seja operado pela ação do Espírito Santo na vida de pessoas que estão entre nós, e quem sabe mesmo aquelas que nos assistem remotamente. Que o teu Espírito Santo trabalhe e use a vida deste humilde servo, porque ele carece da tua ajuda. Eu suplico isto no nome precioso e santo de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. No seu ministério, Jesus operou 35 milagres que estão registrados nos evangelhos. Mas dos 35 milagres, esse é um relato exclusivo deste evangelho. Não devemos supor por isso que seja menos importante do que outros que foram registrados em todos os evangelhos, como tantos outros exemplos que eu poderia aqui citar. O que a gente deve destacar desse milagre que Jesus operou? Em primeiro lugar, o tempo. O texto começa dizendo: em dia subsequente. Lucas está nos situando quanto ao tempo em que Jesus fez o milagre. O que Jesus tinha feito no dia anterior? No dia anterior, Jesus havia pregado o seu primeiro sermão em uma sinagoga. No dia anterior, Jesus havia operado o milagre na vida de um homem cuja mão estava mirrada. No dia anterior, Jesus havia curado o servo do oficial. Jesus está operando milagres, Jesus está ensinando, e no dia seguinte, Jesus vai operar este milagre, que é o milagre da ressurreição. A intenção de Lucas, ao registrar esses fatos, é mostrar que nada pode competir com o poder de Jesus. Ele tem poder para vencer as enfermidades, ele tem poder para vencer a morte. E isso está bem claro neste relato da palavra. Segundo lugar, o local. Diz a Bíblia que em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Na verdade, uma pequena cidade. Uma cidade inexpressiva. Este é o único relato na Bíblia em que Naim é citada. De tão pequena que ela era. Ficava a norte de Nazaré e a 34 quilômetros de Cafarnaum, que era a base principal do ministério de Jesus. Era um lugar minúsculo. Nenhuma figura ilustre se daria o trabalho de ir a essa cidade, mas Jesus foi lá.
E embora o nome dessa cidade signifique agradável, de fato Naim não parecia muito agradável, mas ainda assim Jesus foi lá. Jesus fez seu caminho passar por lá. A terceira coisa importante a olhar neste milagre são as testemunhas. Porque diz o texto que iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Lucas vai destacar dois grupos distintos que caminham ao lado de Jesus. Ele destaca os discípulos, aqueles que estavam comprometidos pela fé com ele, e simplesmente a numerosa multidão, e parece que aqui há um pleonasmo, que uma multidão já é muita gente, mas ele diz numerosa multidão. Mas ele destaca o fato de que alguns estão andando com Jesus, comprometidos com ele, estão andando por aquilo que Jesus é, e alguns estão apenas andando com ele, talvez por aquilo que ele fazia. Exatamente como acontece nos nossos dias. O quarto detalhe importante é a iniciativa desse milagre. Esse milagre foi de inteira iniciativa de Jesus Cristo. Ninguém suplicou esse milagre, nem a mãe do rapaz, nem algum dos discípulos, nem alguém dentre a grande multidão que o seguia. Esse milagre vai acontecer pela iniciativa de Jesus, porque Jesus é movido a fazê-lo, mostrando para nós que toda iniciativa sempre parte do Senhor. Nunca é por nós, sempre é por causa dele. O quarto detalhe importante são os contrastes deste milagre. Porque diz a Bíblia neste evangelho que quando Jesus está entrando na cidade de Naim, e ele está acompanhado dos discípulos e de uma numerosa multidão, da cidade está saindo uma outra multidão. E note que na multidão em que está Jesus existe alegria, provavelmente cânticos festivos. Existe muita esperança naquela multidão que está ao lado do Senhor. O contraste é gritante, porque a multidão que sai da cidade vem chorando, vem lamentando, vem trazendo um morto. A única coisa que se assemelha neste fato entre a multidão que acompanha Jesus e entra na cidade, e a multidão que sai da cidade, é o fato de que o foco central de ambas são os filhos. Um filho que está destinado a morrer, que é o Senhor Jesus Cristo, e o filho que está vindo, que está destinado a viver, porque Jesus vai ressuscitá-lo. Outro fato importante que assemelha as duas multidões é que a figura central é o filho único. Aquele que entra é o filho unigênito do Pai. E o filho que sai morto é o filho único de uma viúva. E note que a morte daquele rapaz era uma grande tragédia. Era uma tragédia para a comunidade, porque ele morreu jovem. E é assim que a gente lastima quando está diante de uma pessoa que partiu ainda muito jovem. A gente diz que pena, tinha tanto para fazer, tinha tantos sonhos para realizar. Aquela comunidade perdeu uma força produtiva, mas aquela perda era uma tragédia muito maior para a vida de sua mãe, porque diz a Bíblia que ele era o filho único de sua mãe. Ele era aquilo que a Bíblia chama de uma flecha na mão de um valente. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Eles são uma bênção que enriquece a nossa casa. Aqueles que já se casaram, e eu tive a oportunidade de celebrar o casamento, eu sempre digo, quando os filhos chegarem, a dinâmica do lar vai mudar, e esse lar vai ser bastante enriquecido pela presença desse filho. Mas a Bíblia não diz apenas que eles são herança, a Bíblia diz que eles são flechas. E flechas são lançadas, flechas servem para defesa. Os filhos são a defesa dos seus pais, sobretudo nos dias da sua velhice. Aquela mulher já tinha perdido seu marido. Ela era uma viúva.
ela já tinha perdido o seu amparo. E ela certamente olhava para aquele filho único e via nele o seu amparo, a sua defesa. Era a sua flecha de defesa. Mas esse filho havia morrido. Ela está vivendo uma tragédia pessoal, além de haver ali uma tragédia coletiva. Quais são as lições que a gente deve observar nesse texto? E Lucas, como historiador que era, foi bastante detalhista na atitude de Jesus, porque a figura central aqui não é a mãe, a figura central aqui não é o filho, a figura central aqui é o Senhor Jesus Cristo. Quais são as atitudes dele naquela hora? Quais são as atitudes que nós devemos olhar e prospectar desse texto bendito? Primeiro, a visão de Jesus. Diz o texto, verso 13, vendo-a o Senhor. Você olha para uma grande multidão que está saindo. Muitas mulheres estão nesta caravana. Muitas mulheres estão chorando. Mas Jesus tem uma capacidade de ver e enxergar que nos deixa admirados. Porque ele consegue identificar na numerosa multidão qual é a mulher que está mais sofrendo dentre as demais. Muitas mulheres choram, mas ele distingue exatamente aquela que está sofrendo a dor maior. Ele consegue ver na multidão a mãe que está sofrendo. Seu olhar não é periférico, seu olhar é profundo. E note que seu olhar não é apenas um olhar de curiosidade, é um olhar profundo que enxerga o drama pessoal que esta mulher está vivendo. E é extraordinário pensar que Jesus está chegando exatamente na hora em que ela mais precisa. Diz o texto que ele chega em dia subsequente. Ele chega no dia exato em que ela está sofrendo. Ele chega no dia exato em que ela vai levar o seu filho para sepultá-lo. Mas imagine a hora em que Jesus chega, porque provavelmente ele chegou no final do dia. Se Jesus tivesse chegado talvez uma hora antes, aquele moço estaria dentro de casa sendo velado. Então não haveria o encontro. Se Jesus tivesse chegado uma hora depois, provavelmente esse moço já estaria sepultado. Em que hora Jesus chega? Exatamente no momento em que este filho está sendo levado para ser sepultado. Ele não chega nem antes, nem chega depois, ele chega na hora exata. E ele faz o seu caminho passar por ali de forma muito proposital. As pessoas podem imaginar que os encontros são assim meio que fortuitos, mas na verdade todo encontro com Jesus Cristo é um encontro proposital. A cidade era pequena, mas Jesus foi até lá. E ele foi naquele dia, e ele foi naquela hora, porque ele sabe na sua onisciência da existência dela. E é por isso que mesmo havendo tanta gente, havendo ali uma numerosa multidão e muitas mulheres que choram, ele consegue olhar no meio da multidão e ver aquela que está sofrendo uma dor latente. É a mãe que chora. O olhar de Jesus é a primeira coisa que Lucas vai destacar. A segunda coisa que ele vai destacar é a compaixão de Jesus. Vendo-a o Senhor, compadeceu-se dela. O que é compaixão? Compaixão é sentir a dor do outro. Compaixão é colocar-se debaixo da pele do outro. E você sabe que quando você se coloca na posição do outro, aquela dor passa a doer dentro de você. Me permita citar uma vez mais, e não faço isso para exaltar a minha figura, mas uma quarta-feira que nós estávamos aqui na igreja, para um culto de oração, apareceu aqui uma senhora com uma mala. E ela disse que veio procurar alguém ou procurar algo e não encontrou. E não sabia o que fazer agora à noite. Perguntou se tinha algum abrigo público na cidade e nós não tínhamos como levá-la até lá. E aí quando terminou o culto, ela disse assim para mim à porta: pastor,
eu vou dormir lá na praça. Ai, irmãos, como que eu podia deixar essa mulher dormir na praça, depois de ter assistido o culto aqui na igreja? Se eu fosse para minha casa, deitasse na minha cama, colocasse o cobertor sobre mim, não sairia da minha cabeça a ideia de que aquela mulher estaria ao relento em uma praça. Então eu chamei mais alguém e disse assim: nós vamos levá-la para o hotel. Então nós levamos ela para o hotel, instalamos, ela agradeceu muito, disse que um dia voltaria aqui para agradecer. Mas o fato é que a compaixão ela só brotou porque nós nos colocamos debaixo da pele dela. Quando você se coloca no lugar do outro, isso dói em você. É exatamente o que temos aqui nesta passagem. Jesus está sentindo a dor desta mãe. Ele está se colocando no lugar dela. E a Bíblia diz que a compaixão de Jesus foi algo que mexeu profundamente com o seu coração. E isso é importante que você saiba, porque de repente você está sofrendo uma dor nesta hora, profunda no seu ser, e pode imaginar que Jesus esteja indiferente a isto, porque isso não corresponde à verdade da Bíblia. Ele é aquele que olha para nós e se compadece da nossa dor. Note que ele não se limita a manifestar os pêsames a ela. Ele não se limita a chorar com ela. Ele se dispõe a interferir no status quo dela, porque a dor dela está doendo dentro do coração dele. Isso é compaixão. A terceira coisa importante que nós precisamos olhar nesta passagem, e Lucas está destacando isto, é a ordem de Jesus. Jesus olha para esta mulher, se compadece dela, e lhe dá uma ordem: não chores. Irmãos, como que alguém pode dizer a uma mãe que acaba de perder o seu filho, que está levando o seu filho para sepultá-lo, e dizer a ele, não chore, ou a ela, não chore? Esta é a palavra mais insensata que alguém pode dizer a uma pessoa num funeral. Eu sei que algumas vezes tem pessoas que querem transformar o funeral numa festa. Dizem, não, nosso irmão está no céu, vamos fazer uma festa. Funeral é lugar de dor. Funeral é lugar de lágrimas. Há uma despedida, uma separação. Isso é próprio. Nunca diga a uma pessoa não chore, porque ela precisa chorar. O choro numa hora como essa, ele é terapêutico. Porque quando uma pessoa chora numa hora de perda, ela joga todo esse sentimento para fora e ela preserva a sua emoção e o seu coração. Aquelas pessoas que, como eu, têm dificuldade para chorar, muitas vezes somatizam, sofrem depois. Eu tenho dificuldades para chorar. Preciso dizer isso para vocês. Aqui há quase 20 anos, e vocês sabem que eu tenho muita dificuldade para chorar. Tenho tanta dificuldade que uma vez eu comprei um livro, e o título do livro é Senhor, faça-me chorar. Porque quando eu passo por um drama pessoal, eu passo por uma experiência de perda, e eu não choro, via de regra, dentro de algum tempo eu adoeço. Porque esse sentimento fica guardado. E esse sentimento precisa vir para fora. Então, se você estiver diante de uma pessoa que sofreu uma perda, não diga para ela, não chore, porque ela precisa chorar. Dizer para uma pessoa enlutada, não chore, é a coisa mais insensata que você pode dizer para ela, porque esta é uma hora de choro mesmo. Mas é curioso que, embora essa seja uma palavra insensata, Jesus a disse para essa mãe. Mas ele é Jesus. E ele disse isso porque ele tem a capacidade de enxugar as lágrimas. Ele tem a capacidade de reverter o quadro em que ela está vivendo. Ele está dizendo para ela, não chore, porque ele sabe exatamente o que está para fazer. Ele está antecipando o momento da alegria em que ela terá de volta esse filho. Mas ele dá uma ordem, e aquele que dá a ordem tem poder para realizá-la.
Meus prezados irmãos, quando Jesus andou neste mundo, como homem ele andou. Mas quando Jesus falou neste mundo, como Deus ele falou. A Bíblia não diz qual foi a reação desta mulher quando Jesus deu esta ordem. Mas considerando que esta era a palavra do próprio Deus, é certo que a palavra de Jesus trouxe conforto ao seu coração. A quarta coisa importante que precisamos olhar na passagem é a autoridade de Jesus. Diz o verso 14: chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam. A cena é impressionante. Eu estava em Jerusalém em 2014 e eu estava bem perto da entrada principal da cidade, do portão principal de Jerusalém, que hoje está obstaculado, mas o portão está lá. E aí de repente eu vi que havia um féretro. Algumas pessoas estavam conduzindo um morto. E eu acompanhei o féretro, porque eu queria ver como que era uma cerimônia de enterro em Israel. Um esquife, uma maca aberta, e é só assim que você vai compreender o texto sagrado. Uma maca dessas como se estivesse carregando um doente, não é uma urna fechada. Um corpo enrolado num lençol branco e limpo, depois do corpo ter sido lavado. E as pessoas vão acompanhando, e pelo menos naquela caravana havia bastante silêncio, bastante contrição, nem choro se ouvia. É exatamente o que temos aqui. Pessoas estão conduzindo uma maca e sobre ela um corpo. E diz a Bíblia que Jesus se chegou. E Jesus fez aquilo que nenhum judeu faria, tocaria no esquife. Você sabe que as leis cerimoniais nos dias de Jesus eram muito rígidas. Tocar em um morto significava ficar impuro. Tocar em qualquer coisa que envolvesse o morto trazia impureza. Mas Jesus não se importava com as leis cerimoniais. Ele tocou o esquife. E aqui eu vejo a autoridade de Jesus, e pense no seu caso, no momento em que ele tocou o esquife, aqueles que carregavam o morto pararam. Jesus parou o enterro. Jesus parou aqueles que o conduziam. Charles Haddon Spurgeon disse que existem muitos carregadores que estão carregando os nossos jovens para a morte, para a destruição. E que é oportuno que clamemos a Jesus para que Ele pare aqueles que estão empurrando os nossos jovens para a destruição. Aquele moço está sendo conduzido, está sendo levado pelas mãos dos outros, mas Jesus vai parar aqueles que estão carregando. Quem sabe os nossos filhos, os nossos jovens, também tenham muitos carregadores à sua volta. Estão levando para as baladas, estão levando-os para as drogas, para os prazeres deste mundo. Eles precisam ser parados. Precisamos do toque bendito e poderoso de Jesus para parar os carregadores. E eles pararam. E a quinta coisa importante que precisamos olhar no texto é o poder de Jesus. Jesus não apenas toca o esquife, Jesus dá uma ordem para o morto. 5 palavras: jovem, eu te mando, levanta-te. Com 5 palavras, o jovem se assentou e começou a falar. A Bíblia não diz o que ele falou. Talvez ele tenha ficado surpreso, tanta gente. Talvez ele tenha ficado surpreso porque ele está enrolado em lençóis. Talvez ele tenha perguntado o que estava acontecendo. Mas o fato é que ele falou. Ele recobrou a consciência, é isso que Lucas, porque quem está escrevendo o texto é um médico. Ele não apenas se levantou, ele se levantou consciente de que ele era. Quando Jesus citou aquelas 5 palavras, o cérebro dele voltou a funcionar. O coração dele voltou a bombear.
O pulmão dele começou a trabalhar, todas as suas artérias, em um instante, voltaram tudo a funcionar. E ele falou. Queria ter ouvido as palavras dele. Quando eu chegar no céu, vou perguntar o que ele disse. E eu não vou conjecturar o que ele disse, porque eu sigo fielmente a regra de Charles Haddon Spurgeon. Onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos, não devemos inventar o que a Bíblia não diz. Mas Jesus vai dar 5 palavras. Veja o poder da palavra de Jesus. Essa é uma das batalhas mais interessantes que está acontecendo neste momento. O Senhor da vida está vencendo a morte. A morte é um ente que entrou neste mundo. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, que este será o último inimigo a ser vencido. Mas ele será vencido no final, numa apoteose, mas Jesus já deu o golpe. E é interessante que Jesus não precisou de muitos artifícios para vencer aquela batalha. 5 palavras. Eu te mando, levanta-te. E o morto ouviu a voz poderosa de Jesus. Você diz assim, o coração de fulano está muito frio. Pastor, fulano parece um morto, indiferente. Os mortos ouvem a voz poderosa de Jesus, porque esse moço ouviu. Ouviu e se assentou. Ouviu e falou. Voltou à vida. Mas nós temos aqui uma outra lição preciosa, que é a restituição de Jesus. Diz o verso de número 15: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Restituir é devolver aquilo que foi perdido. E ela tinha perdido o seu bem mais precioso. Você já parou para pensar em perder um filho? É algo que a gente nunca quer pensar. Seria uma dor para cortar o coração da gente. Jacó, quando recebeu a notícia de que José estava morto, ele disse: eu descerei à sepultura com ele. Eu entendo o que ele está dizendo, porque ele disse: perder um filho é como a minha própria morte. Eu vou sofrer como se eu tivesse morrido com ele. Mas Jesus aqui está devolvendo o bem mais precioso que ela tinha perdido. Jesus tem a capacidade de restituir as coisas preciosas que perdemos ao longo do caminho. Mas note, ele não apenas restitui, ele restitui melhor, porque quando aquele moço morreu, ele estava doente, e quando ele devolveu esse moço para sua mãe, ele o devolveu saudável. Ele não apenas devolve, mas ele devolve muito melhor. Mas eu vou terminar, e eu preciso aqui pontuar algumas coisas importantes, porque diante daquele milagre soberbo que Jesus fez no caminho, a multidão que presenciou isso, tanto a que acompanhava Jesus, como aquela que saíra da cidade, ficaram atônitas diante daquele fato. E pelo menos 4 detalhes saltam aos nossos olhos quando contemplamos a reação da multidão. Primeira coisa que a Bíblia diz no verso 16: todos, vejam, não são alguns. A Bíblia não diz a maioria. A Bíblia diz que todos foram possuídos de temor. O temor de Deus entrou no coração deles, porque sabiam que estavam diante de alguém que tem autoridade, inclusive sobre a morte. Projeta em tela, por favor. Isso, o temor da multidão. A multidão está cheia de temor. A segunda coisa que nós percebemos no texto é que a multidão não apenas teme, a multidão exalta. Diz o texto que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Deus recebeu a glória do milagre. Toda a glória deve ser dada ao Senhor. Toda a glória dada ao homem é glória vazia.
Nós olhamos hoje aqueles que trombeteiam nas redes sociais e nos meios de comunicação, que são instrumentos de Deus para a realização de milagres, e procuram exaltar a sua figura. O pastor Paul Walsh disse que quando ele passa na porta de uma igreja e vê a foto do pastor, ele disse: eu já sei quem recebe a glória naquele lugar. Passe na porta de algumas igrejas na cidade e lá está a foto do pastor. Ele é a figura, ele é a pessoa que recebe a glória. Não, a glória é dada ao homem e a glória é vazia. A glória tem que ser dada a Deus. E diz a Bíblia que eles glorificaram a Deus, porque era dele que estava procedendo um milagre como aquele. O terceiro detalhe importante no texto é que a multidão vai fazer um reconhecimento, vai discernir algo profundo. Glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Eles se lembraram de uma profecia de Moisés, de que um dia Deus levantaria um grande profeta, o Messias. E quando eles viram aquele milagre, eles lembraram da profecia e identificaram Jesus como o enviado de Deus, o Messias. Louvado seja Deus, através deste milagre, os olhos se abriram para reconhecer quem de fato o Senhor Jesus Cristo era. A quarta atitude é que eles vão proclamar a pessoa de Jesus. Verso 17. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Eles não estão anunciando o milagre, eles estão anunciando aquele que opera o milagre. O milagre nunca deve ocupar o lugar central. Quem deve ocupar o lugar central é a pessoa de Jesus Cristo. Contamos o milagre apenas para ilustrar, porque nós não queremos deslustrar a pessoa que realiza o milagre. E é de Jesus que eles estão falando, em todos os lugares estão proclamando o seu poder. E aqui eu termino dizendo a você que Jesus deu vida para esse moço. Esse moço estava morto. E na verdade, todos os homens estão. E é por isso que precisam de ter um encontro com Jesus em sua vida. É Ele quem toca. É Ele quem dá a vida. E agora veja um fato importante, porque a multidão fica impressionada quando vê um morto ressuscitar. Dr. John Charles Ryle disse: imagine o que acontecerá no último dia, quando todos os homens verem os sepulcros se abrindo e os mortos se levantando. João capítulo 5, verso 28 e 29, Jesus disse: não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Essa cena impressionou. Mas aquele que deu vida a esse moço precisa dar vida a algum morto que está aqui. Talvez você não esteja morto fisicamente, mas possivelmente espiritualmente. E precisa do toque e da palavra de Jesus para receber a vida. Ele está aqui entre nós para fazer esse milagre. Curvem as vossas frontes, por favor. Eu preciso fazer essa pergunta, e sempre faço isso ao final de cada culto, sobretudo à noite. Essa pergunta, ela implica numa decisão pessoal. Você precisa de Jesus para receber a vida, porque a Bíblia diz que enquanto você não tem um encontro pessoal com Ele, seu estado é de morte. Talvez sua esposa esteja orando por você. Talvez seus filhos estejam orando por você. Talvez seus pais estejam orando por você. Talvez crentes estejam orando por você para que você receba a vida. Sabe por que você não tem apetite pelas coisas de Deus? Sabe por que você não tem apetite na Bíblia? Sabe por que você não tem apetite pela igreja? Porque você ainda não recebeu vida.
E só Jesus pode dar vida a você, para que você se levante, para que você comece a falar, para que você recobre todo juízo. Hoje à noite pode acontecer o maior milagre da sua vida, o milagre do novo nascimento, que é quando o homem recebe a verdadeira vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e não apenas vida, mas vida em abundância, ou seja, vida superlativa, vida cheia de significado. É isso que Jesus tem para você. O que você precisa hoje à noite fazer? Pastor, o que eu preciso fazer? Creia em Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados, confesse-o publicamente aqui neste lugar, e você vai receber aquilo que esse moço recebeu, a vida, através de Jesus Cristo. Há alguém aqui hoje à noite dizendo assim: pastor, hoje à noite eu quero me aproximar do Senhor Jesus, porque eu quero receber dele a verdadeira vida, essa vida abundante, superlativa que ele tem prometido em sua palavra. Há alguém aqui hoje à noite dizendo: pastor, eu abro o meu coração, levanta bem alto a sua mão e abaixe. Deus te abençoe, pode abaixar. Há uma segunda pessoa aqui entre nós hoje à noite dizendo: eu abro o meu coração para o Senhor Jesus Cristo e o recebo como meu Salvador pessoal. Onde você estiver neste templo, levante bem alto a sua mão e abaixe, eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Há alguém aqui excluído, afastado de alguma igreja evangélica, tomando a decisão de regresso hoje à noite para a casa do Senhor. Levante bem alto a sua mão e abaixe, eu vou orar por você em seguida. Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Há uma segunda pessoa aqui hoje à noite, tomando a sua decisão ao lado de Jesus Cristo, para receber dele a verdadeira vida. Levanta bem alto a sua mão e abaixe, eu vou orar por você. A igreja em pé, por favor. Eu vou pedir ao Senhor, vou pedir a você, filho Éder, para que você venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Se o Senhor quiser vir, pode vir também. Esse jovem aqui é objeto das minhas orações. É esposo de uma das minhas ovelhas. É pai de um menino da igreja. Hoje pela manhã, à porta do templo, eu abracei seu filho e disse: chame seu pai para vir à igreja à noite. Ele falou isso para você. Diga para o seu pai que eu quero vê-lo à noite na igreja. Louvado seja Deus, porque seu filho tem sido instrumento para te trazer ao caminho de Jesus. Deus abençoe, viu? Vou orar por você. Eu preciso lembrar o nome do Senhor. Roberto. Roberto tem vindo aqui algumas vezes. Louvado seja Deus. Voltando a congregar com a igreja do Senhor. Você pode estender as suas mãos sobre estas vidas para abençoá-las. Bendito Deus e nosso Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, tributamos ao Senhor toda a glória. Com profundo temor, como aquela multidão, nós glorificamos ao Senhor, reconhecendo que o milagre é teu, que a mão é tua, que o poder teu é inigualável. E pedimos agora que o Senhor infunda a vida naqueles que estão mortos. Que o Senhor traga completa e total restauração. Ó Deus, eu te louvo pela decisão do Éder. Ó Deus, como eu tenho orado por ele. E te louvo porque aqui eu tenho uma resposta de oração neste altar. Abençoe sua vida. Abençoe sua esposa, seu filho, que tem sido uma bênção aqui na igreja. Ó Deus, eu te peço também pela vida do irmão Roberto, retornando à comunhão da igreja. Ó Deus, tu tens amado a ele. O Senhor já tem chamado a ele. E obrigado porque depois de ter ouvido alguns sermões aqui, ele vem à frente. Retornando à comunhão da igreja, que o Senhor firme a decisão que ele está tomando nesta hora tão preciosa. Abençoe estas vidas, Senhor. Confirma a decisão que estão tomando, tão preciosa, tão importante.
E nós te louvamos porque sabemos que no céu está acontecendo uma festa. Não em homenagem a eles, mas em homenagem àquele que os salvou, o Senhor Jesus Cristo. E é em nome de Jesus que nós te oramos. E seja sobre nós agora o amor de Deus, nosso eterno e bendito Pai. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra. Amém.